Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano. Na nossa videoaula de hoje, a aula 6 do oitavo ano, nós vamos falar sobre as independências no Haiti e na América Espanhola. Vamos lá então? Então, dando sequência ao nosso assunto do segundo bimestre, que a unidade temática foi os processos de colonização e independência na América, nós vamos ter hoje como objeto de conhecimento saber como foi as independências dos países que faziam parte da América Espanhola. Tá? E também nós vamos falar do caso do Haiti, né, da revolução, da independência do Haiti, que foi algo bem inédito na história do mundo, principalmente aqui no contexto da colonização da América. Então, hoje, com essa aula, nós vamos trabalhar algumas habilidades do oitavo ano. Habilidade 6, que é aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo, país, para entender os conflitos, as tensões, né, no contexto das independências na América. Nós vamos trabalhar a habilidade 7, que é identificar e contextualizar as especificidades das independências nas Américas, como que foi em cada lugar teve suas particularidades. Nós vamos trabalhar a habilidade 10, que é identificar a Revolução de São Domingo, né, como um evento singular, assim, algo único, e que foi influenciado pela Revolução Francesa. Nós vamos ver então a habilidade 11, que é identificar e explicar o protagonismo dos grupos sociais mais humildes, né? Mais desvantagens na luta pela independência na América Espanhola e no Haiti. E a habilidade 13, então, que é analisar o processo de dependência nos diferentes países latino-americanos e comparar, né, as formas de governo entre eles. Então vamos lá? Nós vamos começar falando pelo Haiti. E antes da gente entender esse caso bem particular que foi a independência do Haiti, vamos falar um pouquinho sobre ele atualmente, né? Então assim, eu coloquei aqui algumas imagens que mostram a capital do Haiti, alguns pontos históricos dele, a bandeira e o mapa. Então, assim, o Haiti ele é oficialmente conhecido como República do Haiti, né? É um país do Caribe. Pra você ter uma noção, ele ocupa uma pequena porção ocidental da ilha de Hispaniola, no arquipélago das Grandes Antilhas. Ele faz divisa, como a gente consegue ver ali pelo mapa, com a República Dominicana. E o nome dele, né, Haiti, significa terra de altas montanhas, que é a forma que os indígenas, os taínos que viviam ali naquela região antes dos europeus, já se referiam ao lugar. Então, assim, o Haiti, né, é a segunda maior ilha do Mar do Caribe, só perde em tamanho para a ilha de Cuba, tá? A capital é Porto Príncipe, como a gente consegue ver a foto aí. Lá se fala o francês, graças à colonização francesa, e também o crioulo haitiano, a língua ali local, né, herdada dos povos de origem africana que foram para lá. E a moeda oficial deles é o Gourds. Então a gente tem aqui a bandeira nacional do Haiti. A gente consegue ver pelas fotos, né, que tem lugares mais bonitos, partes das cidades mais ricas, com construções que lembram esse período colonial da história haitiana, mas também, né, tem a parte que a gente vê assim, casas, coisas que lembram até um pouco favelas, uma parte mais humilde da história haitiana. Então vamos lá, vamos entender como que aconteceu o processo de colonização do Haiti para a gente conseguir captar todo o processo histórico até a independência. Então, assim, antigamente naquela ilha da região do Haiti, existiam várias tribos indígenas, os caribes, os tainos, os aruacs. E aí, em 5 de dezembro de 1492, quando os espanhóis chegaram lá, né, através do Cristóvão Colombo, com o descobrimento da América, todo aquele movimento que a gente já falou na aula anterior, houve então o contato dos europeus com os indígenas. E aí, inicialmente, então, a gente viu que foi algo calmo, houve alianças entre os povos indígenas e os europeus, mas com o passar do tempo, essa relação foi se complicando cada vez mais, né? Os europeus passaram a explorar a mão de obra indígena, a levar doenças para essas populações, a entrar em guerra, em conflito com elas, o que gerou que essa população indígena fosse praticamente extinta, dizimada daquele local, daquela área. Mas, né, o que aconteceu? A Espanha começou a explorar outros territórios ali da região e viu que tinha partes
que tinha mais interesse econômico do que aquela região mesmo ali que hoje é o Haiti. Então, assim, eles não investiram tanto naquela colonização daquela área. Tanto que outras nações, né, em busca de terras, de riquezas, passaram a rondar aquela região e a França, então, invadiu aquele território e passou a colonizar ali também. Então a gente fala que a colônia de Hispaniola, que inicialmente pertencia à Espanha, né, ela acabou sendo dividida um pedaço para a França e o outro lado da ilha para a Espanha. Então, da parte que a Espanha ficou, vai surgir a República Dominicana. E da parte que a França vai ficar, vai surgir o Haiti. Então, como não tinha mais muito indígena, muita mão de obra para trabalhar ali, ser explorada nesse território haitiano e até mesmo no território ali espanhol da República Dominicana, os europeus passaram a buscar, né, mão de obra escrava africana, a trazer africanos para serem escravos. E aí então houve essa substituição da mão de obra indígena, que era escassa, praticamente extinta, para mão de obra escrava. Pra vocês terem uma noção, em 1697 a Espanha reconheceu que aquele lado, aquela parte da ilha que a França tinha conquistado e colonizado, realmente, né, pertencia aos franceses. E aí então os franceses fundaram ali naquela parte deles, antes de se chamar Haiti, a colônia de São Domingos. E lá eles plantavam café, anil, cacau, algodão, o açúcar, né? Pra você ter uma noção, essa região foi chamada de Pérola do Caribe, porque era uma região que produzia muito açúcar, gerava muito lucro naquela época para os franceses, para os espanhóis, né? Então, assim, a população de São Domingos nessa época era praticamente composta por homens brancos, né, que tinha mais ou menos umas 30 mil pessoas. Depois vinha os escravizados, que era a maioria. Pra você ter uma noção, 450 mil escravos. E além desses dois grupos, então, tinha os mestiços, né? Os filhos de negros com brancos ou de brancos com índios. Enquanto os povos indígenas eram um número bem pequeno, bem ínfimo. Então, inicialmente, né, a gente retomando, os indígenas viviam nessa região, mas foram conquistados pelos europeus, dizimados por eles, e aí então os europeus trouxeram os escravos para trabalhar na lavoura nessa região no Haiti. Então eu trago para vocês aqui um mapa para vocês terem uma noção dessa região do Caribe, os territórios, os países que se formaram dela e a quem pertenciam. Então olha lá, as regiões que estão em roxo do Caribe são posses inglesas. Então Jamaica e Barbados faziam parte dos territórios da colonização inglesa. Já a parte de Aruba, Curaçao, a parte que está em amarelo, era possessão, né? Fazia parte da Holanda. O território verde, como Guadalupe, Haiti, francês. E Cuba, São Domingos, Porto Rico, era o que então? Território espanhol. Então era assim que essa parte que da América Central, né, estava subdividida ali entre os países europeus que estavam colonizando a região. Aí você fala, nossa, professor, por que a gente vai estudar então essa revolução do Haiti? O que teve de tão importante assim para a gente parar e falar do Haiti? A gente vai ver que no Haiti houve uma revolução, chamada de Revolta de São Domingos. Foi uma grande rebelião dos escravos, dos negros libertos que estavam lá nessa colônia francesa, que vão lutar para conseguir a independência do Haiti, a liberdade deles. Então, é muito importante falar dessa porque a Revolução Haitiana foi a única revolução que foi bem sucedida, que deu certo, que aconteceu e que ela foi organizada, liderada por escravos de origem africana. Então, vocês terem uma noção, em 1791, durante o processo de Revolução Francesa, né,
A Assembleia Constituinte lá da França aprovou a igualdade de direito para toda a população que vivia lá em São Domingos, mas manteve a escravidão. Então, olha só, a gente viu nas aulas anteriores que teve a Revolução Francesa, que lá o povo na França ganhou vários direitos, a igualdade, liberdade, né? Mas, enquanto isso, a França mantinha colônias e nessas colônias só os brancos tinham o mesmo direito que os franceses. A população negra, a população cativa e escrava, não gozava desses direitos. Elas não tinham esse direito. E aí, essa ideia da Revolução Francesa, de que todo mundo é igual, tem os mesmos direitos perante a lei, isso chegou até o Haiti. Né? Esses rumores chegaram lá e isso começou a influenciar os escravos que lá viviam. Tipo, como que lá na França, que mandam na gente, eles ganharam um monte de direitos, né? Fizeram a revolução, o governo teve que ouvir eles e aqui a gente vai continuar sofrendo. Então, começou a surgir um movimento entre os escravos para se rebelarem, formarem uma revolta para lutar por sua liberdade, por seus direitos. E aí, em questão de poucas semanas, né, em 1791, ali por ali, começou a surgir várias rebeliões pelo Haiti. Pra ter uma noção, 100 mil escravos, né, se organizaram, se rebelaram, começaram a abandonar as plantações, tacar fogo nos canaviais, destruir os engenhos, que é onde produzia o açúcar, né, a matar, executar famílias dos seus donos, né, os proprietários brancos. Então, assim, esse movimento ganhou tanta força no Haiti, né, e a ganhar cada vez mais adeptos, que o governo francês teve que fazer o quê? Teve que reavaliar essa situação. Então, os escravos e os negros libertos da região, eles estavam lutando pelos seus direitos, influenciados diretamente pelas ideias da Revolução Francesa. Então, esses ideais de igualdade entre o homem inspirou eles que lutassem sem medo, sem consequência, né, pelo fim da escravidão, pela e posteriormente pela independência do Haiti. Então, com essa rebelião, os escravos se organizando e lutando cada vez mais, tropas francesas foram instaladas lá na região, né, para tentar conter a situação. E aí, então, em 1794, né, começou a haver lutas muito violentas entre tropas francesas e haitianos, né, a população negra, escrava do Haiti. E aí então, liderados por Toussaint Louverture, que é esse homem aí da imagem, os haitianos criaram um movimento mais organizado, com um exército mais disciplinado de combatentes para enfrentar o governo francês. Então a gente tem que lembrar que durante a Revolução Francesa, né, a gente viu que lá na França teve uma alternância de governos. Teve o governo jacobino, o governo girondino, depois veio Napoleão lá, tomou o governo e virou imperador. Então todo esse contexto que a gente estudou na aula, numa das aulas anteriores, que foi a Revolução Francesa, se aplica a esse momento histórico que a gente está falando da Revolução do Haiti. Então, graças a esses protestos, essa revolução que surgiu no Haiti, durante o governo jacobino, na Revolução Francesa, os franceses deram a liberdade para os escravos haitianos. Os escravos haitianos se tornaram livres. Eles acharam que com isso eles iam acalmar essa revolução no Haiti, né? Que o confronto ia diminuir. Mas não, as coisas ficaram cada vez mais graves, né? E o conflito entre franceses e escravos haitianos se tornou cada vez pior. Enfim, se os escravos ganharam a liberdade no Haiti, essa liberdade não ia durar muito tempo. Porque a gente viu que depois do governo jacobino veio o governo girondino, depois veio quem? Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão Bonaparte assume o poder na França e ele começa a querer expandir o seu território, o poder francês, né, conquistar as nações vizinhas, como a gente viu, ele também não queria perder o Haiti, que era uma grande fonte de renda para a França. Então ele manda exércitos
para o Haiti, né, lá para o Haiti, tentar retomar o território, a colonizar novamente a região. Então ele mandou, né, o Charles Leclerc lá para retomar São Domingos, controlar a situação, e com isso eles aprisionam o líder do movimento, né, o Toussaint Louverture, e levam ele para a França em 1802, e lá ele é preso e fica preso até a sua morte, né, em 1803, vítima de malnutrição e tuberculose. Então, assim, acabou a revolução aí? Pelo contrário, mesmo com a prisão do líder e a morte dele, outra pessoa vai assumir, né, esse movimento de independência do Haiti, de não voltar a ser colônia, né, de não deixar que Napoleão Bonaparte trouxesse aquela velha situação política para aquela região. Então, com a morte do Toussaint Louverture, o Jean-Jacques Dessalines, que também era um outro negro, né, um outro descendente de escravo africano, vai liderar as lutas pela independência do Haiti. E depois de algum tempo de conflito, de combate, vão vencer os franceses e vão declarar a independência do Haiti em 1804, em 1º de janeiro. E aí então, né, a colônia de São Domingos vira o Haiti oficialmente, passa a ser batizado como Haiti. E esse nome vem em homenagem ao quê? Aos indígenas que viviam lá antes, né, desses africanos que foram escravizados. E o nome Haiti, como eu já disse, uma homenagem, né, é uma palavra indígena que era como os antigos moradores daquela região chamavam aquele território. Ok? Então, só dando uma pincelada pela história ali da América Espanhola e da América Francesa, né? Que o Haiti, então, era uma colônia francesa, era uma exceção ali nos contextos que nós estaremos falando no decorrer da aula. Quando a gente fala em América Espanhola, a gente tem que lembrar o seguinte: é aquele território onde os espanhóis comandaram, né? E colonizaram, exploraram ao máximo aquela região. E a gente tem que lembrar que aquela região, a sociedade na América Espanhola, né, as colônias hispano-americanas, como a gente também pode se referir a elas, tinha uma sociedade definida em alguns grupos, em alguns segmentos. Então, tinha os chapetones, que era as pessoas que estavam lá no topo da pirâmide social colonial da Espanha, ou melhor, da América Espanhola. Os chapetones eram as pessoas que nasceram na Espanha e aí elas vieram morar aqui na América, e elas tinham os melhores cargos, cargos administrativos, cargos religiosos. Então elas eram assim, o que governava a cidade, o juiz da cidade, o padre, ou seja, tinha os melhores cargos, os chapetones, os de origem espanhola. Abaixo deles vinham os crioulos, eram os filhos dos espanhóis que nasceram aqui na América. Depois dos crioulos tinha os mestiços, que eram os filhos de espanhóis com indígenas, né, principalmente. Depois dos mestiços vinham os indígenas, que era a maioria da população no restante das colônias espanholas, né? E por último, os negros escravizados, que eram uma minoria e eram os que gozavam de menos direitos, de menos benefícios ali na sociedade colonial hispano-americana. Então a gente tem que ficar bem atento a esses grupos, de como que era, né, a sociedade na América Espanhola. Porque a gente vai ver agora que as independências dos próximos países vai sempre girar em torno do conflito e dos interesses de algum desses grupos que nós falamos. Chapetones, espanhóis que viviam na América com os melhores cargos. Crioulos, descendentes de espanhóis que nasceram na América, né? Eles já tinham algum estudo, uma formação intelectual, uma condição econômica razoável. Depois, então, mestiços, filhos de espanhóis com indígenas. Indígenas e negros escravizados por último. Beleza? Então vamos entender por que essas colônias espanholas começaram a lutar pela sua independência. Então a gente já sabe que foram
centenas de anos sendo explorado pela Espanha, né? A Espanha pegando o que tinha de melhor das suas regiões, riquezas, obrigando essa população a pagar altos impostos. Tudo isso, com o passar do tempo, né, vai cansando a população local que queria o quê? Uma autonomia, uma independência, poder comercializar, fazer o que bem lhe entendia para tentar gerenciar, melhorar a situação econômica, social do seu território, da região que eles moravam. Então, para você ter uma noção, ali no final do século XVIII, né, a economia da América Espanhola ela era baseada praticamente na mineração, na agricultura, na pecuária. E a maior parte da população que vivia nessas colônias, elas não tinham tantos direitos sociais assim. Eram os indígenas, eram os escravos, eram os mestiços. Enquanto a gente viu então que os crioulos, né, tinha alguns direitos, mas a maioria dos direitos eram gozados por quem? Pelos espanhóis e pelos seus filhos nascidos da América, os chapetones. Então, com essas ideias da Revolução Francesa, né, com a independência do Haiti, tudo isso começou a gerenciar, ou melhor, a gerar um sentimento entre as camadas mais populares, né, que era possível também conseguir a independência, lutar pelos seus direitos. E aí, em 1808, então, o Napoleão vai ocupar a Espanha. Inclusive, foi o ano que ele ocupou Portugal e a família real portuguesa vai vir para o Brasil, né? Tema da nossa próxima aula, por sinal. Com Napoleão conquistando a Espanha, ele vai nomear o irmão dele, o José Bonaparte, como o governante da Espanha. E aí isso vai influenciar aqui na América, porque todas as colônias espanholas ficaram sem saber o que fazer. E agora? Se lá na Espanha, que mandavam na gente, o rei foi tirado do trono e colocaram uma outra pessoa da França, o que a gente faz agora? A gente vai ter que se reportar, obedecer à França? Ou não? Agora é a hora da gente agir por conta própria, andar com as próprias pernas. Então, esse clima de mudança política, de agitação política que estava tendo lá na Europa, né, com a queda do rei espanhol e Napoleão colocando o irmão dele no trono da Espanha, começou a movimentar aqui na América espanhola. Tanto que alguns grupos começaram a falar: não, nós agora vamos agir por conta própria, não vamos mais obedecer eles, não. Enquanto outros grupos defendem, falam: não, a gente vai ter que esperar as ordens vindas de lá, a gente não pode fazer isso, declarar independência. E aí isso vai gerar um conflito entre alguns grupos sociais, principalmente entre quem? Os crioulos e os chapetones. Né? Enquanto os chapetones lá, os espanhóis puros, não queriam perder suas regalias, seus direitos, queriam, né, continuar seguindo a ordem da Espanha, ainda que fosse com um rei francês no trono, um grupo maior dos crioulos, né, dos filhos de espanhóis aqui da América já não queriam mais isso, queriam o quê? Liberdade econômica, independência. E aí então, isso vai gerar aqui na América Espanhola vários processos de guerras, de luta pelas independências nas várias áreas que vão gerar vários países que a gente conhece hoje em dia. E cada independência dessa vai ser bem particular, com coisas bem marcantes. E que nós vamos dar uma pinceladinha, né, como eu disse, sobre algumas delas. Então, olha lá, eu trago aqui para vocês dois mapas para a gente comparar como que era a América Espanhola antes da independência e após a independência. Então, no primeiro mapa, a região que está em roxo era o vice-reinado da Nova Espanha, lá em 1535. E depois, né, essa área toda aí, após a independência, vai virar o México, vai virar Belize, Honduras, Panamá, Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Haiti, né? E olha a parte verde do mapa da América Espanhola. É o vice-reino de Nova Granada, que depois vai virar Venezuela, Colômbia, Equador. Depois a região que está em marrom, que antigamente era o vice-reino do Peru, vai virar o que? O Peru, atualmente. E a região do vice-reino do Rio da Prata,
e a Capitania Geral do Chile, vai virar o quê? Vai virar Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Então, olha só nesses dois mapas aqui como que a América Espanhola foi subdividida depois e se tornou, né, vários países vizinhos nossos aqui do Brasil. E aí o mapa depois vocês podem olhar com mais calma, que traz os anos de independência de cada colônia ou ex-colônia, né, da América Espanhola. Vamos falar um pouquinho então do México. Como que foi então esse processo de independência do México? Então o vice-reino da Nova Espanha era a região que hoje em dia é o atual México, como a gente viu no mapa do slide anterior. E era a região mais rica e populosa da América Espanhola naquela época. Né? A coroa espanhola explorou muito aquela região do México, porque, se vocês lembrarem, foi uma região que tinha os povos pré-colombianos, né, que tinha ouro, prata, e que depois, né, passaram a fazer plantações, a cultivar alguns produtos ali para gerar lucro para a coroa espanhola. Então, em 1808, quando chegou a notícia que o Napoleão Bonaparte tinha tomado o trono espanhol, né, isso fomentou, levantou uma disputa lá na região do México, na cidade do México, onde tinha um partido chamado Realistas, que eram os que defendiam a Espanha, que o México deveria continuar obedecendo à Espanha, que foi o caso, né, os chapetones ali liderando esse movimento. E aí tinha um outro lugar, um outro grupo que era contra isso, que eles defendiam que agora era a chance de conseguir a independência deles. Então, com isso, vai surgir a figura, né, de um padre chamado Miguel Hidalgo, que em 16 de setembro de 1810 ele vai fazer uma revolta apoiada por indígenas, por mestiços, lá no povoado de Dolores. E esse padre, que era um crioulo, ou seja, nasceu aqui na América, mas era descendente de espanhóis, vai passar a lutar então pela independência do México. É lógico que a coroa espanhola não vai acatar isso muito bem, né? Vai mandar tropas para enfrentar esses rebeldes. E aí o padre Miguel Hidalgo vai ser preso, julgado e fuzilado em 1811. Mas antes disso, né, durante as revoltas dele, que ele organizou, as rebeliões que ele organizou, ele chegou até a declarar, a proclamar o fim dos impostos que os indígenas tinham que pagar, o fim da escravidão africana, tudo ali por conta própria, né? Então, olha só como isso causou revolta da coroa espanhola e também dos chapetones, dos grupos da elite que defendiam os interesses da Espanha para enfrentar esse movimento e, né, acabar com o padre Miguel Hidalgo. Bom, com a morte do Miguel Hidalgo, o movimento, a luta rebelde também não terminou. Outro padre assumiu a liderança. No caso foi o padre José Maria Morelos, que ele, né, a tropa dele é mais bem treinada, ele vai causar assim, um certo temor, um terror aos realistas, aos que defendiam o controle da Espanha no México. Vão ser mais alguns anos de lutas, de muito confronto, e em 1815 o Morelos também vai ser preso e fuzilado. E aí as rebeliões populares, né, vão ser cessadas, acabadas por uma parcela dos crioulos, né, dos descendentes de espanhóis nascidos na América, que não concordavam com a independência do México, queriam ainda, né, manter os seus privilégios e manter a dependência da Espanha. Então, com a morte do padre José Maria Morelos, vai ser somente em 1821 que vai ter final, vai ter um desfecho essas lutas pela independência mexicana. Vão surgir um movimento entre alguns membros das elites, dessa vez assim de crioulos que defendiam a independência do México, e aí então alguns militares, no caso Augustin de Iturbide, vai liderar, né, o processo de independência do México. Ele vai negociar com os crioulos a autonomia do México, declarando a independência
do seu país e se tornando, né, se coroando o primeiro imperador do México. Então ele ficou conhecido como Agustín I, lá em 1821, quando ele consegue a Declaração de Independência do México. Mas isso não vai durar muito tempo, porque já em 1824, né, o Agustín é executado, e aí o José Miguel Ramón Adalto Fernandes, conhecido como Guadalupe Victoria, ele transforma o México numa república e se torna o primeiro presidente do México. Esse aqui é um quadro, um painel que mostra, né, alguns personagens importantes da história da independência mexicana. A gente vê aqui os padres, os militares que eu citei, que foram parte, assim como alguns outros populares, do processo de independência mexicana. O México foi, né, América do Norte ali. Vamos ver agora um pouquinho como foi o processo de independência de alguns países da América Central. Então, em 1821, né, a capitania geral da Guatemala ficava sob domínio espanhol. E aí ela foi anexada pelo México, que tinha acabado de virar independente, graças ao Agustín Iturbide. E 2 anos depois, em 1823, essa região rompeu com o México e formou a Províncias Unidas da América Central. E até 1838, então, essas Províncias Unidas eram ali um grande conjunto de território, mas que acabaram se separando em 1838, né? E viraram países independentes. No caso, viraram a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Então, esse mapa aí, que eu já trago para vocês os países subdivididos, por uns 10 anos ali ou mais, um pouquinho mais, esses países todos eram um território só, chamado como Províncias Unidas da América Central, ok? Vamos agora para a América do Sul. Vamos ver assim como que os nossos países vizinhos aqui conseguiram as suas independências. Quem foram os principais nomes responsáveis por isso? Então, em julho de 1916, as províncias do Rio da Prata, que é a região que hoje é a Argentina, declarou a sua emancipação política, lideradas por José de San Martín, que a gente vê aí na imagem, né? E ele se unindo a outras forças rebeldes, foi para a direção de outros territórios, onde hoje é o Peru e o Chile, e também participou, ajudou, né, no processo de independência dessas outras duas colônias espanholas. Já no norte da América do Sul, né, a guerra pela independência da Venezuela foi liderada pelo venezuelano Simão Bolívar, e em 1819, né, após ele combater os espanhóis, ele declarou a independência da Gran Colômbia, que é o território que hoje em dia é o Equador, Colômbia, Panamá e Venezuela, né? Então, a gente tem um campeonato de futebol muito famoso que a gente disputa aqui na América do Sul, né, que é os Copa Conquistadores da América, ou melhor, Libertadores da América. E essa Copa Libertadores da América é em homenagem a todos os responsáveis pela independência dos países da América do Sul. Então, é uma homenagem ao Simão Bolívar, ao José de San Martín, é uma homenagem até ao Dom Pedro I, que teve o seu papel no processo da independência do Brasil, né? Então, olha lá. O vice-reino da Nova Granada deu origem à Venezuela, Colômbia e Equador. Foi libertado então pelo Simão Bolívar nos anos de 1817, 1819 e 1822. Já o Antônio de Sucre foi o militar que foi responsável por libertar o Alto Peru e para contribuir para o surgimento da Bolívia. O vice-reino do Peru deu origem a 3 países mais tarde, né? Foi dividido entre Peru, Chile e Bolívia. E o vice-reino da Prata deu origem a outros 3 países: Argentina, Uruguai e Paraguai. O Paraguai conseguiu se libertar em 1811 e não teve uma guerra pela independência. Já o Uruguai já foi mais complicado, porque ele foi invadido por Portugal e em 1816
o território do Uruguai fazia parte do Brasil, foi anexado ao Brasil porque foi conquistado, né, através de luta pelos portugueses. E aí, nessa época que o Uruguai fazia parte do Brasil, ele era chamado de província cisplatina. Mas em 1828 ele vai conseguir a independência, né, após alguns acordos com o Brasil e a Argentina. Então aqui eu trago uma imagem que mostra algum desses líderes, né, desses libertadores da América, ok? Com o Simão Bolivar conseguindo essa independência para vários territórios, várias ex-colônias espanholas, ele ganhou muito prestígio na região naquela época. E aí, no ano de 1826, entre os dias 22 de junho e 15 de julho, ele idealizou, ele pensou numa reunião que ficou conhecida como Congresso do Panamá. O que foi isso? Ele reuniu representantes de alguns países, do México, do Peru, da Gran Colômbia, das Províncias Unidas da Centro-América e dos Estados Unidos. E nessa reunião ele queria que todos esses povos hispano-americanos, né, se juntassem, formassem uma força militar comum, combatessem a escravidão que tinha em alguns países, fizessem um grande grupo, uma grande união, né? Só que esse acordo não vai dar certo. Por quê? Não era interessante para a Inglaterra, que queria é, ser influente aqui na América, vender os seus produtos, ter controle econômico na região. Não era interessante para os Estados Unidos também, que era um país já independente, em grande progresso, que queria então dominar essa região também, né? Ser influente. E também tinha a questão do Brasil. O Brasil era um grande território colonizado por Portugal. E lá tinha a figura de Dom Pedro ali, né? Um imperador que ainda o Brasil era um país com escravos, então eles não tinham interesse em ser uma república, ser um lugar, já que tinha o imperador mandando ali. E aí então, essa ideia, né, de formar uma união pan-americana entre esses vários países acabou indo por água abaixo, porque teve essa oposição, né, do Brasil, dos Estados Unidos e da Inglaterra, que acabou não deixando, não facilitando a concretização desse ideal que o Simão Bolivar tentou fazer aqui na América, ok? Para finalizar, então, os últimos países que conseguiram a independência da América Espanhola foram Cuba e Porto Rico. A primeira tentativa de Cuba de conseguir a sua independência foi ali entre 1868 e 1878, na chamada Guerra dos 10 Anos. Mas esse movimento fracassou, as forças espanholas reprimiu esses rebeldes, e aí só em 1895 que as lutas pela independência vão voltar, dessa vez lideradas por José Martí, que era um político, jornalista e filósofo cubano, que vai conseguir organizar várias revoltas, vários levantes simultâneos ao mesmo tempo em vários lugares de Cuba e vão levar então o povo a lutar por essa causa. E em 1898, né, com o apoio dos Estados Unidos, vencerem a Espanha na guerra e conseguirem a independência para Cuba. E aí então, olha só, como os Estados Unidos entrou na guerra, ajudou Cuba a conseguir essa independência e a Espanha saiu derrotada, a Espanha teve que dar alguns territórios para os Estados Unidos como indenização. E aí ele deu os territórios da Filipinas e de Porto Rico, que eram colônias espanholas, para os Estados Unidos. E aí por isso que até hoje, né, essa região de Porto Rico e até Cuba por um certo período de tempo, eles foram muito influenciados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos manteve uma intervenção ali militar, um controle por muito tempo na região, até que Cuba realmente conseguisse seu controle, a sua independência, até mesmo desse
controle americano, enquanto Porto Rico, né, ainda hoje em dia é considerado um território americano, de influência americana, ok? Então a gente finaliza com esse mapa que mostra, né, os países que ficaram após as independências da América Espanhola e os reinos, né, que eles pertenciam no período da colonização espanhola aqui na América. Para finalizar, então, fechar essa aula de uma vez por todas, a gente vai discutir um pouquinho da questão indígena e africana nessa América independente. Né? Será que mudou alguma coisa para esses povos? Infelizmente, né, tirando o Haiti ali, que os negros africanos se revoltaram e ganharam ali seus direitos, sua independência e tudo mais, os indígenas e africanos dos demais países da América Espanhola ali vão sofrer muito ainda, muitas décadas, para conseguir conquistar algum direito, conquistar alguma autonomia, né? Mas é lógico que esses indígenas e esses africanos lutaram muito para conseguir conquistar seus direitos sociais. Pra você tem uma noção, né? Os africanos, seus descendentes, na região de Cuba e na Colômbia e na Venezuela, eles também fugiam dos seus antigos donos, eles construíam lugares de refúgio, tipo o Quilombo, que tem aqui no Brasil, né, onde os escravos fugiam, construíam uma comunidade. Nessas outras regiões da América Espanhola também tinham coisas semelhantes a isso, comunidades semelhantes. Por exemplo, o quilombo deles ali eram os cumbis, né, na Venezuela, e os palenques em Cuba e Colômbia. Bom, os países da América Espanhola conseguiram a independência, mas isso não quer dizer, né, que os problemas foram resolvidos. Até hoje em dia, a maioria dessas nações, até nós mesmos brasileiros, ainda sofremos consequências desse período de colonização. Né? Ainda ficou muita desigualdade social, muita instabilidade política, que a gente tenta administrar e vamos levar ainda muito tempo para conseguir colocar tudo isso em ordem. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, entendido um pouquinho das independências na América Espanhola, como foi particular cada caso, né? Infelizmente o tempo não dá para ficar explicando tudo com muitos detalhes, mas vocês podem estar lendo o material com mais calma e fazendo os questionários, me enviando as atividades, tirando dúvidas comigo pelos canais de comunicação do Facebook e no WhatsApp, ok? Então aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!